Saudações, galera! Hoje é a nossa última aula do bimestre e eu vou terminar aqui com vocês falando sobre o Freud. Até já vou avisar aqui que tem, lá na avaliação de vocês, tem algumas questões sobre o Foucault, tá? Eu vou tentar aqui no finalzinho dessa aula apenas sistematizar as coisas que tem a ver ali com o Foucault. Daí nós fechamos o conteúdo corretamente aqui com tudo que faltava, tá, pessoal? Então, só recapitulando o que eu trabalhei na aula passada, eu trouxe para vocês aqui esses conceitos do superego, ego e id. Então eu expliquei para vocês que nós temos uma estrutura psíquica interna que utiliza-se dos instintos originários como parte daquilo que o Freud vai chamar de princípio de prazer. E é sobre isso que eu vou falar nessa aula, tá? E o superego, que seriam os valores culturais, serão mecanismos de supressão desse id. Basicamente, então, o superego, que vai ser diferente de cultura para cultura, portanto vai ser variável, relativo, vai te domesticar, vai domesticar o seu id. E este jogo de supressão entre o superego e o ego, ou o id, né, ou supra-eu, até prefiro o termo supra-eu, porque é algo que está acima de você, né, vai determinar o teu ego. Então aquilo que você entende como um indivíduo de personalidade própria, na verdade não é nada. É só um resultado desse embate entre o prazer e as obrigações, entre o querer e o dever ser, né? Então o teu ego ele é um resultado, né? Um produto deste embate. Por isso que muitas vezes a nossa percepção de quem nós somos meio que sai fora de linha, nós temos crises, porque algumas vezes o ego ele não vai conseguir lidar com este conflito, então ele vai sair um pouco fora de linha. E pro Freud, né, é exatamente isso que vai gerar as moléstias psíquicas, os problemas psíquicos. Na época dele não existia essa nomenclatura bipolaridade, síndrome do pânico, etc. Para ele, tudo isso era neurose na época, né? Então, o desequilíbrio entre o superego e o id gera neurose. A neurose é a incapacidade de você se situar dentro desse conflito, tá? Então, muitas vezes nós utilizamos a partir do ego mecanismos de burlar a influência do superego. Qual que é um desses mecanismos? Vamos supor que se você obtiver sucesso e bastante dinheiro, você vai ter a permissão para fazer certas coisas, tá? E aqui, pessoal, vale uma lembrança recente minha aqui de uma experiência própria que eu assisti recentemente, até indico para vocês, o documentário Saindo de Neverland do Michael Jackson. E uma coisa que me incomodou muito ali é o quanto o poder e o dinheiro permitem a certas pessoas satisfazerem desejos obscuros, como é o caso do Michael Jackson, a pedofilia dele, né? Então aqui muitas vezes o superego ele não vai só suprimir o id, ele vai te permitir condições de realizar aqueles desejos mais sombrios. Isso geralmente é o que o psicopata faz, porque para um psicopata ele vai reinverter a lógica. Nós, pessoas normais, né, eu acredito que vocês sejam pessoas normais, tá? Temos essa relação de um superego domesticando o nosso id. Para um psicopata é o contrário, ele vai usar o id para manipular o superego. Então muitas vezes um psicopata ele vai ser uma pessoa muito centrada, muito disciplinada, muito sistemática, com muitas condições para estabelecer conexões, tá? Então por quê? Porque ele está manipulando o superego a seu favor. E se vocês pegarem qualquer documentário sobre psicopatas e as práticas e as idiosincrasias deles, vocês vão perceber essa relação de manipulação da sociedade para conseguir realizar seus intentos ali mais obscuros, tá? Então, dito isso, pessoal, aqui eu vou aprofundar um pouco mais as ideias do Freud, tá? Primeiro que ele tem esse livro, que é uma das últimas obras dele, que é uma obra de uma intenção mais filosófica, e é o que nós vamos trabalhar aqui, né? Essa parte mais filosófica do Freud. A parte mais da psicanálise dele, da psicologia, eu não vou trabalhar, porque não é objeto das aulas de filosofia, apesar de ter uma relação quase intrínseca aqui. Mas nessa obra Mal-Estar da Civilização, ele vai analisar como essa relação entre id, ego e superego perpassa a história da humanidade, tá? Como os mecanismos eles vão ser construídos. E aqui ele tem uma outra obra irmã do Mal-Estar da Civilização, que é Totem e Tabu, que ele vai entender como é que as regras sociais elas são estabelecidas, sedimentadas, e ele vai fazer uma análise comparativa de várias culturas,
das mais desenvolvidas às menos desenvolvidas, para ver o que existe de comum entre essas culturas. E uma coisa que ele vai deflagrar é o tabu do incesto, que ele existe em várias culturas, né? Em muitas culturas, desde as mais primitivas até as mais desenvolvidas, tá? O tabu do incesto é algo que é criado pelo superego, independente da cultura, né? Então isso é muito interessante. Outra coisa também que ele vai aproximar desta obra é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o efeito colateral do superego que já é introjetado. Então muitas vezes você quer fazer uma coisa e você realiza o intento dessa coisa, mas porque você está tão envolvido com o superego, você sente culpa. Então imagina uma pessoa que ela quer muito beber, né? Ela quer beber, mas ela acha que aquilo é errado porque a sociedade ela diz que é errado. De fato é, né? O alcoolismo é uma doença. Mas e ela vai lá e mesmo assim ela bebe. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter uma ressaca física e ela também vai ter uma ressaca moral, porque ela acha que aquilo faz com que ela se sinta menor, né, fora do controle. Porque dentro do superego, por mais capacho que você seja dos mecanismos sociais, você ainda faz parte do jogo. Isso te dá uma sensação de controle. E quando você se desprende disso, a ressaca ela é muito forte. Então o sentimento de culpa aqui também é algo que vai ser muito importante para o Freud e que ele vai traduzir também em outros conceitos, como o recalque. O recalque é quando você vai recalcar vontades. E esse recalque ele pode gerar, inclusive, ressentimento. E o ressentimento faz com que as pessoas se incomodem com a felicidade dos outros aqui, né? Então isso é muito importante e perpassa a obra do Freud. E aqui, pessoal, vou trazer os 3 princípios que vão ser muito importantes para entender a obra do Freud. O primeiro deles é o princípio de prazer. O princípio de prazer é aquilo que é originário da nossa consciência, né? É aquilo que nasce com nós. É a necessidade de exteriorizar aquilo que o id quer, né? Então aqui, segundo a teoria da personalidade do Freud, o princípio de prazer é o que guia o id. Isso quer dizer que o id é a sua força propulsora. Sabemos que o que o id busca é a satisfação imediata dos impulsos humanos, que por sua vez podem ter caráter de desejo ou de necessidade primária. Sendo o princípio do prazer a força motriz do id, podemos concluir que ele tem como único objetivo satisfazer nossos impulsos primitivos. Esses podem ser o impulso da fome, da raiva ou o sexual. Então o princípio de prazer já nasce com você, ele faz parte ali do seu GPS inicial, tá? Porém, conforme você vai sendo habituado à sociedade, você percebe que se você exteriorizar o seu princípio de prazer, e se outras pessoas assim o fizerem, você não tem ordem social, você tem caos, né? Então, por exemplo, uma criança, ela vai usar o choro como forma de manipular uma mãe, ela vai dar dentada no amiguinho, porque ela não tem, ela não foi ainda inserida dentro de uma sociedade com superego. Portanto, ela vai tentar satisfazer os seus desejos mais primitivos, tá? Daí nós temos o princípio de realidade. O princípio de realidade é quando você percebe que você faz parte de uma sociedade e o seu ego não é a coisa mais importante do mundo. Então, você vai se habituar a isso, você vai entender, olha, a realidade não é a satisfação imediata dos meus prazeres. Eu tenho que tentar satisfazer os meus desejos a partir das regras impostas por uma sociedade. Então aqui, ó, enquanto o id é guiado pelo princípio de prazer, o ego é guiado pelo princípio de realidade, né? E aqui vale lembrar que não são todos os egos. Um narcisista, por exemplo, ele vai ignorar o princípio de realidade, né? E aqui vale também uma transição da adolescência para o mundo adulto, para a adultolândia, né, como eu gosto de falar. Muitas pessoas na adolescência são muito mimadas. Por quê? Porque o mimo é uma resistência ao princípio de realidade. O mimo é assim, por que eu não posso fazer isso? Porque você está dentro de um contexto onde existem mais pessoas. Por isso que muitas vezes a adolescência ela é muito problemática. E eu estou falando isso diretamente para vocês, porque vocês são adolescentes, né? Então todas as vezes que vocês se sentirem mimados, pensem que é a luta interna de vocês entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, né? Então a principal função do princípio de realidade é satisfazer o máximo possível. Aliás, desculpem aqui, pessoal, né? A principal função do princípio de prazer é satisfazer o máximo possível os desejos do id, mas de uma forma socialmente adequada, né? Visando aqui o ego. Então, o princípio de realidade ele vai adequar isso, né? Ele vai manter ainda a questão
do id, né, as vontades do id, mas ele vai tentar adequar isso às demandas sociais, né? Então aqui nesse sentido o princípio de realidade se opõe ao princípio de prazer, mas não para anulá-lo, isso aqui é muito importante, não para anulá-lo. Sua função vai no sentido de mediar os impulsos do id para que eles sejam satisfeitos de acordo com os princípios morais da realidade social. Obviamente que isso aqui também vai variar de cultura para cultura. Uma coisa é você se adequar ao princípio de realidade vivendo no Brasil, né, que tem carnaval, que tem uma certa liberdade. Uma coisa é você fazer isso vivendo na Síria, onde tem que se usar burca, onde a mulher não tem vontades próprias, onde o homem também faz parte de uma lógica muito rigorosa, tá? Então uma coisa é você adequar esse princípio de realidade aqui no Ocidente e outra no Oriente, tá? E por fim aqui a pulsão de morte, né? O que é a ideia de pulsão? A pulsão é algo que escapa à sua racionalidade. A pulsão é uma manifestação física, é um pathos, é que é a influência do Nietzsche, né? É algo que o corpo manifesta independente da sua vontade racional. Por exemplo, a raiva. Você pode estar segurando racionalmente essa raiva, mas o teu corpo está dizendo que você está com raiva. A sua expressão física está dizendo que você está com raiva, né? Então, na teoria de Freud, a pulsão designa a representação psíquica de estímulos originados no organismo e chegam até a mente. Então, primeiro ocorre no organismo. Então, a mente daí vai tentar reinterpretar isso, vai tentar instrumentalizar isso criando categorias, né? É como se fosse um impulso energético agindo internamente de modo que conduz e molda as nossas ações. O comportamento resultante se diferencia do gerado por decisões, já que esse é interno e inconsciente. Então aqui vale trazer um conceito relativo à neurociência, que é de comportamentos intencionais e comportamentos não intencionais. Então, por exemplo, o susto que vocês levaram com esse tapa na mesa, que talvez alguns levaram, outros não, né? Porque estavam mais atentos ou menos atentos, é um comportamento não intencional, tá? É algo que você não consegue controlar. Então, portanto, nossa mente tem esse aspecto também que é de pulsão, e nós não podemos negar a pulsão. Quanto mais nós temos conhecimento sobre as nossas pulsões, mais controle disso nós podemos ter, tá? Então aqui, ó, o Freud vai distinguir a pulsão em dois níveis, né? A pulsão de vida, que basicamente se trata de algo que preserva a vida existente em um organismo vivo. Assim se criam movimentos e mecanismos que ajudem a mover alguém em suas escolhas, que priorizam sua segurança. Então, por exemplo, você um elemento de pulsão de vida. Você está numa festa e de repente todo mundo tá embriagado, né? E alguém fala assim, vamos embora. E essa pessoa que falou vamos embora, ela vai dirigir. Então a tua pulsão de vida ela vai dizer assim, tipo, não vou entrar nesse carro com essa pessoa dirigindo embriagado. Isso é pulsão de vida. Pulsão de morte seria basicamente assim, vamos lá, né? Então a pulsão de morte é como se a tensão se reduzisse ao ponto de que uma criatura viva atinja um estado de essa palavra é difícil, inanimamento e inorgânico, né? Ou seja, não importa se eu vivo ou se eu morro. A meta é fazer o caminho inverso ao crescimento, nos levando à nossa forma mais primitiva da existência. Isso aqui é muito interessante, que a psicologia ela vai usar muito essa distinção para analisar pessoas que estão em estado de fragilidade. Por exemplo, o que vai distinguir uma pessoa com tendências suicidas de uma pessoa com não tendências suicidas? Basicamente é a pulsão de morte. O quão exposta é essa pessoa a condições que possam levá-la à morte, né? Então, se a pessoa é autodestrutiva, se a pessoa é autodestrutiva, ela está num desequilíbrio entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Entendam, pessoal, então aqui, que o Freud ele vai criar conceitos que são utilizados até hoje pela psicologia e pela filosofia para entender o que é a experiência humana, né? Beleza, galera? Então aqui, pessoal, a partir desses dois conceitos, nós terminamos essa primeira parte do Freud aqui, e é isso que eu vou querer que vocês saibam, né? Quais são os elementos que constituem o material psíquico, né? A constituição psíquica da nossa consciência, o superego, o id e o ego, e essa ideia de pulsão e de os princípios, né? O princípio de prazer, o princípio de realidade e a pulsão de morte aqui, né? Dividindo essas categorias aqui entre pulsão de vida e pulsão de morte. Daí, pessoal, faltou o Foucault, né? O Foucault, basicamente, pessoal, o que eu vou cobrar do Foucault? A ideia de que a verdade é o resultado de conflitos anteriores. Então, o que o Foucault diz?
que o poder ele vai determinar aquilo que é verdade, não o contrário. Então, uma coisa não é verdade porque ela é verdadeira, mas sim porque existe um poder por detrás disso. Então, o livro Vigiar e Punir, do Foucault, vai trazer muito essa concepção de que uma lei ela surge não porque as pessoas vão pensar racionalmente que essa lei é necessária, mas sim porque existe uma experiência traumática que fez com que existisse a necessidade dessa lei. Por exemplo, não é alguém que vai pensar assim, nossa, vamos criar uma lei para impedir que as pessoas sejam estupradas. Não. Primeiro uma pessoa é estuprada, depois as pessoas, nossa, isso não pode acontecer de novo. Então vamos criar as leis. Por isso que a ideia do poder ela é anterior à experiência da verdade. Então essa ideia que também traz a concepção nietzschiana e freudiana que o Foucault vai desenvolver em todas as suas obras, né? Quando ele vai trabalhar a história da loucura, o que é normal, o que não é. Depende de uma relação de poder. O que é normativo, o que é aceitável ou não, também depende de uma relação de poder e assim por diante. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, me mandem e-mails e não deixem de ler a apostila de vocês que trazem todas essas concepções, inclusive aquilo que eu falei agora do Foucault para vocês. Eu vou cobrar apenas aquilo que eu falei em aula. A parte do Edmund Husserl, do Wittgenstein, eu vou trazer em outro momento. Beleza, galera? Então é isso. Não deixem de estudar. Ótima avaliação para vocês. Um abraço. Cuidem-se.